em nome do Senhor. Hoje vamos entrar para o capítulo 10 do livro de Daniel. Capítulo 10. Estamos caminhando para o fim deste livro. O capítulo 10 é uma continuação da revelação da última visão dada a Daniel. Portanto, não é algo isolado. É simplesmente uma continuação daquilo que Deus já vinha falar com Daniel para revelar a verdade. E isto ocorreu no 3º ano do rei Ciro. Amém. Amém. Os judeus já tinham regressado à Judeia. Então, tinham começado a reconstrução. E a reconstrução havia sido interrompida por causa de forças estranhas. Haviam pessoas que estavam contra o trabalho que os judeus estavam a fazer e se opuseram. E isso levou a que aquela obra fosse embargada. Foi, de fato, esta decisão de embargar esta obra que colocou Daniel numa situação de aflição, e Daniel voltou a ajoelhar, voltou a jejuar, voltou a buscar a face do Senhor, porque já estava-se a confirmar, de fato, o regresso e a restauração de Israel, mas neste momento estava embargada a construção, significa que Israel estava de novo mal. Vamos ver o verso 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Portanto, foi revelada uma palavra. Só Deus pode revelar a sua palavra. Só Deus pode revelar as coisas futuras. Amém. Há muita gente procurando adivinhos para revelar o seu futuro, para revelar o que vai ser a sua vida. Mas a verdade é que só Deus é que pode revelar o que vai acontecer conosco. Os restantes que se puserem aí de revelar o futuro estão a brincar. É uma tentativa de se fazerem de Deus, mas Deus não permitirá isso, porque Ele não dará a sua glória a homem nenhum. Amém. Portanto, Deus revelou o futuro e revela qualquer outro assunto segundo a sua vontade. No verso 2 e 3, diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, e nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. Aleluia. Daniel diz que esteve triste. Aquele foi o 3º ano de Ciro. Eu já disse, os judeus tinham regressado há 2 anos para a Judeia, mas a obra estava embargada. Então, Daniel diz que ele esteve muito triste e, por isso, buscou de novo a face do Senhor. Amém. Então, por 3 semanas, ele jejuou. Por 3 semanas, ele orou. Por 3 semanas, ele se absteve de tudo aquilo que podia agradar o seu paladar. Inclusive, ele diz que não usava nem os perfumes, nem as pomadas para a pele. Ele não usava. Portanto, foram 3 semanas em que ele se separou de novo para o seu Deus. Amém. Amém. Isto, nós podemos confirmar esta embargação desta obra em Esdras 1 a 3. Esdras, capítulo 1 a 3. Os irmãos poderão ler em casa mais calmamente para perceberem o que aconteceu e a obra parou, por que parou. Amém. Portanto, é esta preocupação que levou Daniel a orar. 4 a 6.
E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ediquel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ofaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalada, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Aleluia. Se nós compararmos esta passagem bíblica com Apocalipse 1, verso 13 a 16, Apocalipse 1, verso 13 a 16, não deixem, Daniel, é só por uma questão de comparação. Apocalipse 1, 13 a 16, diz assim a palavra de Deus. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Aleluia. Então, comparando essas duas passagens bíblicas, nós podemos entender que esta foi uma aparição de Cristo a Daniel. Amém. Significa que Cristo teve oportunidades de se mostrar a alguns servos do Velho Testamento, e há muitas passagens dessas, mesmo passagens que falam de Abraão, também teve oportunidade de ver anjos, mas ele não podia identificar que tipo de anjo, mas em algum momento ele dizia que era o filho do homem. Amém. Portanto, isto mostra de fato que havia já uma percepção acerca de Cristo. E Daniel viu Cristo antes que ele viesse ao mundo. Aleluia. 7 a 10. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Amém. Amém. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Quando Daniel viu aquela visão, ele diz que as pessoas que estavam com ele não conseguiram ver nem ouvir a voz que falava com ele. Aleluia. Somente ele ouvia, mas aqueles homens tiveram medo e eles fugiram, se esconderam. Aleluia. Isto também aconteceu quando estavam apedrejando a Estevão, em Atos 7, 56 e 58, Estevão viu os céus abertos e Jesus à destra de Deus. Quando ele falou daquilo que estava vendo, o que os judeus decidiram fazer? Apedrejar Estevão. Aleluia. Amém. Porque ele estava falando daquilo que ele estava vendo, mas eles achavam que não. Esse está delirado. Mas ele estava vendo alguma coisa. Aleluia. Porque Deus nem sempre ele se manifesta para ser visto por todos. Ele pode se manifestar a uma pessoa. Ele pode se fazer visível e fazer a sua voz audível a uma pessoa. Amém. Eu lembro-me
quando eu orava por causa do casamento, eu já contei essa história, que estávamos num programa de cruzada e estava dirigindo o programa, mas num momento para o outro eu saí do púlpito e em direção à porta. E nesse momento, o que aconteceu é que a minha esposa também veio de onde veio para ali para a porta. Nem ela entrou, nem eu saí fora. Aleluia. Mas ouvi uma voz dizer, esta é a sua esposa. E voltei para o púlpito. Continuei a dirigir o programa. Amém. E assim mesmo se confirmou. Depois de muito tempo de orar, não sei o que, a pedir que Deus confirmasse, etc, etc, Deus confirmou. Amém. Portanto, Deus fala com uma voz audível. E nós percebemos que aqui Deus é que está falando. Aleluia. Deus é que disse essas palavras. E também podemos ter visões. É claro que nunca nós devemos dirigir a nossa vida com base em visões, com base em revelações particulares. Amém. Porque agora nós temos a revelação que é a palavra de Deus. Tudo aquilo que nos é revelado, nós precisamos de confirmar na palavra de Deus. Eu lembro uma vez ter conversado com um pastor que me dizia assim, ele estava casado com alguém, mas depois ele diz que sonhou a casar com outra, Deus lhe revelou. Não é possível. Aleluia. Porque todo segundo casamento é adultério diante de Deus. Amém. Percebemos? Todo segundo casamento, segundo a Bíblia, segundo casamento é adultério. Então, como é que Deus havia de revelar a ele para entrar no adultério? Aleluia. Isso não faz sentido se nós formos a ver de acordo com a palavra de Deus. E logo dizemos, essa pessoa não recebeu revelação de Deus. Ele se revelou a si mesmo. Era seu desejo. Então sonhou. Porque ele desejava tanto, pensava naquilo, imaginava aquilo. Então ele tinha que sonhar. Eu creio que muitos irmãos aqui, quando começam a pensar muito sobre um assunto, acabam sonhando. Não é verdade? Aleluia. Então não podemos confundir revelação com esses aspectos. Também Paulo, no caminho de Damasco, ele teve a ocasião de ver Jesus e ouvir a sua voz. Mas os homens que estavam com ele viram a luz, mas não ouviram a voz. Aleluia. Amém. Deus faz isto. Isso podemos encontrar em Atos 22, verso 9. Resumidamente, está nesse versículo. Amém. Portanto, Paulo, onde conta essa história, ele diz, não. Todos viram a luz, temeram, mas não ouviram a voz. Ele ouviu a voz. Ele respondeu, falou com Jesus. Aleluia. Portanto, isto pode acontecer. Amém? 11 e 12. Vamos ler 11 e 12. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém. Aleluia. Imagine se Deus diz a Daniel, o anjo diz a Daniel que tu és muito amado lá no céu. Aleluia. E Daniel estremeceu quando essas coisas estavam a acontecer. Daniel estremeceu, mas ele era muito amado lá no céu. Quanto mais aqueles que forem ímpios, aqueles que não obedecerem à palavra de Deus, quando se encontrarem frente a frente com o Senhor, o que vai acontecer? Aleluia. Ele estremeceu por causa da visão. Estremeceu por causa daquele encontro que ele teve com Jesus. Estremeceu.
Mas ele era um homem muito amado lá no céu. Aleluia. A Bíblia frisa isso no verso 11. Ele era muito amado do Senhor. Então, cabe a cada um de nós cuidar da sua vida. Cabe a cada um de nós olhar para aquilo que faz. Porque cristianismo, meus irmãos, é algo contínuo. Cristianismo não é intermitente como uma pisca-pisca de carro. Está a piscar para dizer que eu estou a ir para aquele lado. Aleluia. Acendeu, apagou. Não. Cristianismo é uma coisa que tem que acender. Amém. Tem que alumiar, tem que iluminar o mundo. É assim que tem que acontecer. Agora, se nós funcionamos como pisca-pisca, temos que saber que diante do Senhor não sei se vamos desaparecer, não sei o que vai acontecer, porque não teremos como resistir ao nosso Deus. Amém. Portanto, vai ser difícil para aqueles que verem o Senhor. Mas veja só uma coisa aqui. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés. Porque Daniel, ele dizia nos versículos 9, 8, diz que ele andou de joelhos. Amém. Ajoelhou e as mãos no chão, porque ele não aguentava. Aleluia. Não se aguentava por causa da majestade do Senhor, por causa da presença de Deus. Ele não se aguentava, que teve que andar de quatro. Andar de quatro significa mãos e os joelhos no chão. Amém. Ok. Então, disse, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Vamos perceber uma coisa. Daniel aplicou o seu coração. Significa que de coração, ele se humilhou diante de Deus. De coração, ele buscou compreender as coisas de Deus. De coração, não é de cabeça. Aleluia. O nosso erro é que nós queremos entender as coisas com cabeça. Vimos ontem que o homem natural não entende as coisas espirituais. Amém. Nós precisamos de aplicar o nosso coração a compreender as coisas de Deus. Daniel orou para compreender as coisas de Deus. Daniel jejuou para compreender as coisas de Deus. E nós não fazemos esse esforço. Quando muito lemos e achamos que vamos entender dessa maneira a palavra de Deus, vamos entender dessa maneira a vontade de Deus, vamos aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Não estamos em condições. Amém. Precisamos de ir de coração diante do Senhor. Precisamos de nos humilhar. Amém. Perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Desde aquele primeiro dia que tu decidiste jejuar, orar, as tuas palavras são ouvidas lá no céu. Aleluia. Isto significa que quando nós jejuamos, quando nós oramos, Deus ouve a nossa voz. Amém. Estão a entender isto? Não precisamos de gritar tanto para Deus ouvir, mas Deus ouve a nossa voz. Deus ouve a nossa oração quando ela é sincera, quando ela é feita de coração. Aleluia. Deus ouve e Deus nos responde. Amém. No verso 3. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aleluia. Aqui temos que entender uma coisa. Quando a Bíblia fala aqui do príncipe do reino da Pérsia,
não está falando de um homem, de uma pessoa. Não. Está falando de anjos maus que atuam nos ares. Aleluia. Lembrem-se que em Efésios 6, verso 12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Amém. Então, Daniel começou a orar. No primeiro dia que ele ajoelhou, Deus ouviu a sua oração, respondeu a sua oração. E o anjo Gabriel foi incumbido de vir à terra para falar com Daniel, para lhe dar resposta a Daniel. Mas ele teve oposição do príncipe da Pérsia, do anjo mau que controlava o reino da Pérsia. Aleluia. E ele diz que houve uma grande luta, que só venceu porque Miguel, o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos Miguel, que é o anjo guarda de Israel, veio ajudar. Aleluia. Só quando o arcanjo Miguel veio lhe ajudar é quando ele conseguiu vencer aquela batalha e passar para a terra para trazer resposta a Daniel. Amém. Isto significa o quê? Que há um grande exército de anjos maus nos ares. Muitas vezes nós oramos e Deus até responde às orações, mas elas ficam penduradas no ar. Amém. Precisamos de saber persistir na oração. Algumas pessoas desistem porque Deus não está a responder. Deus já respondeu há muito tempo, mas a resposta não está a chegar. E você desiste de orar. Ah, Deus não está a responder. É o problema. A Bíblia é clara. Há lutas grandes nas hostes celestiais. Amém. Amém. Tudo aquilo que acontece aqui na terra é decidido nos ares, meus irmãos. Amém. Amém. Até as pessoas são usadas, são manipuladas por espíritos que estão nos ares. Às vezes nós pensamos, não, eu estou a fazer minha vontade. Não há ninguém que faz a vontade dele. Não há ninguém que faz a vontade dele. Há forças que controlam a vida das pessoas. Nós olhamos para a nossa terra, olhamos para o pecado, olhamos para tanta destruição que existe agora e vamos dizer o quê? São fenômenos naturais que estão a acontecer. É que o mundo está a desenvolver, é por isso que há tanto problema assim. Porque são justificações que nós estamos a procurar dar. Mas, na verdade, há forças que querem destruir, há forças que controlam, há forças que querem maior número de pessoas no inferno. Porque enquanto Deus luta para salvar as pessoas, para trazer as almas à vida, o Satanás luta para levar as pessoas para o inferno. Aleluia. Amém. Para estarem com ele. Amém. Então, é preciso entendermos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Aleluia. Podemos ver o verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aleluia. É o anjo Gabriel falando. O anjo Gabriel é o anjo de recados. Amém. Onde você vai encontrar o anjo Gabriel na Bíblia, vai perceber que este é um anjo que leva os recados das pessoas. Amém. Então, é o anjo Gabriel que foi a Maria e disse: bendita és tu, o Senhor te escolheu. Aleluia. Amém. É o anjo Gabriel que foi lá. Portanto, há uma diferença quando falamos de Miguel, que é o anjo protetor de Israel, e quando falamos de Gabriel, que é o mensageiro. Amém. Amém. Então, estamos a falar do mensageiro, estamos do outro lado, de outra parte, estamos a falar do
anjo que protege Israel. Mas vamos ver um pouco mais. Diz que, ok, eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Nos derradeiros dias, nos últimos dias. Aleluia. Porque a visão é ainda para muitos dias, não é para agora. Mas eu vim para te revelar isto, para te fazer entender o que vai acontecer lá no fim. Dissemos, aqui nós vemos o alcance da revelação. Ele quer falar dos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ninguém podia fazer esta revelação para os últimos dias. Nenhum homem podia prever o que iria acontecer nos últimos dias. Só Deus pode dizer isso. Amém. Passaram-se quase 2.500 anos que esta profecia foi dada a Daniel. Amém. E nós estamos a caminhar para o cumprimento desta profecia. Aí nós vemos a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que não falha. Aleluia. Tudo no mundo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Só imaginar quando é que a Bíblia foi escrita. E até hoje a Bíblia permanece como foi escrita. Aleluia. Mudam pessoas, passam reis, passam presidentes, passam pastores, passam não sei o que. A Bíblia é a mesma e continua a dizer, e o que diz é verdade. Nós concordamos, olhamos e dizemos sim, está a acontecer. Aleluia. Ok, 15 a 19. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança de filho dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como pode, pois, o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez, e me confortou, e disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Aleluia. Amém. Amém. Quem conforta as pessoas é Deus. Aleluia. O homem não conforta ninguém. Amém. O homem não conforta ninguém, mas Deus é quem nos dá o conforto. Veja só que Daniel recebeu o conforto celestial. Amém. Na altura que ele estava mal, desanimado, sem forças, ele recebeu o conforto dos anjos. Amém. Meu irmão, minha irmã, esteja atento a uma coisa. Quando ninguém mais puder te confortar, Deus está ao seu lado. Aleluia. O anjo do Senhor está ao seu lado para te confortar. Às vezes nós costumamos dizer o seguinte, não veio ninguém para me confortar, não veio ninguém. Mas o anjo do Senhor estava lá. Aleluia. Amém. E muitas vezes nós maldizemos ao Senhor, até pessoas abandonam a igreja. Eu estive com problemas, ninguém veio me visitar, ninguém me veio confortar. Jesus disse, eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Amém.
Daniel estava ali sozinho, fisicamente, praticamente sozinho. Os homens estavam com ele, fugiram, foram se esconder. Ele estava ali sozinho. Mas naquele momento que estava ele e Jesus, ele e os anjos, recebeu o conforto celestial. Aleluia! Amém. Ele perdeu forças, mas ele ainda diz, olha, eu não aguento falar porque perdi forças. E o anjo lhe tocou. Aleluia! Amém. E ele sentiu-se confortado. Portanto, a melhor pessoa que nos pode confortar é o Senhor. Amém? Amém. Nunca se lamente, porque não veio ninguém. Isso é carnalidade. Amém? Quando nós começamos a ver as coisas dessa maneira, porque não veio ninguém, isso é carnalidade. Quer dizer que você está funcionando com as coisas que você vê, sente. Você não tem fé. Porque se você tiver fé, a Bíblia diz em Salmos 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Aleluia. Amém. Você não vê o anjo, mas nós acreditamos que ele acampa ao nosso redor. E de quantos perigos o anjo do Senhor nos livra? Aleluia. De quantos perigos? Às vezes, tive sorte mesmo. O anjo do Senhor estava ali ao seu lado e te salvou. Amém? Amém. Só que cada pessoa no mundo tem um anjo de Deus para lhe salvar, para lhe guiar, para lhe proteger. Inclusive até aqueles que falam mal do evangelho, os ímpios, que não querem saber nada de igreja. O anjo do Senhor está lá para protegê-los, para ver se eles se arrependem. Aleluia. Em situações difíceis, o anjo do Senhor age. E essas pessoas dizem o quê? Os meus defuntos mesmo me ajudaram. Em vez de reconhecer que Deus os ajudou, eles não. Querem dar a glória ao homem. E por isso pagam por isso. Aleluia. Amém. Há uma cidade brasileira que foi devastada agora. Morreu muita gente, destruiu-se toda a cidade por causa de chuvas intensas. Aquela cidade é uma cidade no Brasil todo que tem menos evangelho. Amém. No Brasil todo é a única cidade que tem menos evangelho. Não se prega lá. Porque eles são macumbeiros, eles vivem daquelas coisas, não sei o quê, e não querem nada de evangelho. Deus sacudiu a cidade. Acho que os irmãos veem na televisão. Deus sacudiu a cidade. Aleluia. Porque Deus faz isso. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo? Não foi por causa do pecado? Aleluia. Eles viviam no pecado. O pecado chegou aos narizes de Deus. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Amém. E é o mesmo Deus que nós adoramos. Atenção. No verso 20 e 21, diz assim: e disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aleluia. Amém. É o anjo Gabriel falando, conversando com Daniel. Amém. Esta já é uma conversa. E ele diz que eu vou sair daqui, mas vou continuar a lutar com o príncipe dos persas. Só que depois de eu sair, então outro príncipe vai aparecer. É o príncipe da Grécia. E nós já falamos isso, que dos reinos, dos impérios que operaram naquele tempo, operou o Império Babilônico, depois foi derrotado pelos Medo-Persas, e os Medo-Persas foram derrotados pelo Império Grego. Amém. E ele estava revelando aqui que virá o príncipe da Grécia. Esse é que vai controlar. Depois dos persas, vai o príncipe grego que vai controlar isto. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há
que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Amém. Amém. Eu disse antes, só li este versículo para mostrar que Miguel é o anjo protetor de Israel. Aleluia. Sempre que Israel está em apuros, Miguel está lá para defender Israel. Esta é a razão pela qual até hoje nenhum país consegue derrotar Israel. Seja com com armas sofisticadas, ninguém faz nada a Israel, porque tem um anjo. Este é chefe dos anjos. Aleluia. Depois de Satanás, Miguel é chefe dos anjos. É este que cuida de Israel. Amém. Por isso que Israel não é consumido. Israel é protegido. Sofre, mas ele se ergue. Aleluia. Amém. Sofre, mas ele se ergue. E continua Israel em pé. Então, nós temos esta situação. Vamos ler Salmos 91, verso 11. Salmos 91, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém. Amém. Aleluia. Esta é uma promessa que Deus fez para nós. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Por onde tu andares, o anjo do Senhor estará contigo. Aleluia. Amém. Por isso, temos motivos bastantes e suficientes para agradecer a Deus por causa de Ele ter colocado um anjo para vigiar a nossa vida. Nós temos um guarda-costa que nós não vemos com os olhos. Aleluia. Mas aqueles que tentam vir a nós com magia, com feitiço, com não sei o quê, esses veem. Aleluia. Esses veem esse anjo que nos protege. Só quero contar uma historiazita aqui. Um certo evangelista foi à Índia. Ele pregou na Índia. E quando ele estava pregando na Índia, Índia é o país produtor de feiticeiros. Produtor de feiticeiros. Os maiores feiticeiros são indianos. Aleluia. Então, alguns feiticeiros da zona combinaram matar aquele senhor, aquele evangelista. Só que quando foram lá para a casa dele, na sua magia, entraram lá na casa dele, entraram no seu quarto, mas não conseguiram tocar ele na cama. Aleluia. Viram que ele estava a dormir, mas havia alguém rodando em volta dele. Aleluia. Com sua espada. Eles não puderam tocá-lo. Voltaram, foram se organizar de novo. E quando se organizaram de novo, aumentaram o número de feiticeiros para aquela missão. Quando foram para lá, não conseguiram entrar no quarto. Aleluia. Não conseguiram entrar no quarto. Porque havia muitas pessoas de branco naquele lugar a proteger aquele quarto. A terceira vez que tentaram, eles não puderam entrar nem no quintal da casa. Aleluia. Então, esse tal feiticeiro se converteu e foi dizer para aquele evangelista, dê-me também esses homens que você tem, que te protegem. Aquele evangelista abriu a boca. O quê? Aleluia. O quê? Sim. Nós entramos na sua casa. Não conseguimos tocar. No primeiro dia não conseguimos tocar na cama. Porque havia um homem de branco com espada que estava a rodear a sua cama. No segundo dia, nós nem conseguimos entrar no seu quarto. No terceiro dia, nem no seu quintal não conseguimos entrar. Então, dê-me também um pouco desse poder aí.
Aleluia. Amém. Porque ele achava que era alguma coisa que ele tinha que fazer aquilo. Amém. Amém. Mas você tem essa capacidade. Tem esses anjos para proteger. Às vezes, nós ficamos com medo. Algumas pessoas vivem com medo. Medo disto, porque aquele vai feiticeiro, aquele vai fazer não sei o quê, porque aquele ameaçou, porque não sei o quê. Vivem com medo. Não precisa. Crente não vive com medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Amém. Amém. Mas o espírito de ousadia, de coragem. Aleluia. Por quê? Porque sabemos com quem nós estamos. Sabemos quem nos protege. Sabemos tudo isto. Então não precisamos viver no medo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje falamos do capítulo 10 de Daniel. Vimos esses aspectos, são muitos. Aleluia. E é necessário que nos preparemos para batalharmos para a fé. Batalharmos como Daniel batalhou. Amém. Ele recebeu recompensa por isso. Espero que nós também recebamos recompensa. E o anjo Gabriel, o mensageiro, possa dizer de cada um de nós, Deus, lá no céu, te amam muito. Aleluia. Amém. Lá no céu te amam muito. Porque, na verdade, o nosso Jesus nos ama tanto que ele não permitirá que coisa alguma nos aconteça. A proteção de Deus será sobre nós. Vamos levantar para orar.